para uma cidade na África que é território espanhol. Espanhol no norte de África. Spain's North Africa. Do norte de África. Enclave espanhol que fica no norte da África e faz divisa com Marrocos. Se fizermos zoom neste mapa, veremos dois territórios no continente africano que pertencem à Espanha: Ceuta e Melilla. Estas cidades autônomas espanholas estão situadas no norte da África, no território marroquino. A questão é como ou por que a Espanha tem territórios no continente africano. Então, a nossa história começa em Portugal. Para isso, seria necessário voltarmos ao momento em que Portugal se encontrava endividado. Em 1385, quando Dom João I assumiu o trono, havia também baixa produção da agricultura, carência de mão de obra e a sua moeda encontrava-se desvalorizada. Era preciso restaurar o país e, claro, para isso, o rei começou a buscar alternativas para resolver a crise econômica. Assim sendo, o seu filho Príncipe Duarte, Príncipe Pedro e Príncipe Henrique aproximaram-se ao pai e propuseram: "Ó pai, o que você acha de invadirmos Ceuta?" E o rei perguntou: "O que Ceuta tem a ver com a nossa crise econômica e o que vos motivou a escolha de Ceuta?" O príncipe Henrique, que já tinha sede de ser um rei e que queria ganhar respeito, disse: "Ceuta é uma região privilegiada, centro do comércio e podemos expandir o reino para o Mediterrâneo. Além disso, Ceuta é uma rica localidade e um meio de chegar aos mercados de cereais do Marrocos. Conquistando Ceuta, todos os setores da sociedade portuguesa serão envolvidos na esperança de benefícios. Igualmente, a Igreja Católica, que tenciona expandir o cristianismo e por isso teremos o apoio à invasão, o que possibilitaria a expansão da fé cristã em território muçulmano." Influenciado pelos filhos, uma das ideias foi a de expandir o reino para o Mediterrâneo e não para a Europa. E com a tomada da decisão, começou a investir na construção de navios de guerra e construir uma enorme armada a fim de conquistar a Praça de Ceuta. Entretanto, o rei João e seus filhos começaram uma campanha para o domínio de Ceuta e mostravam os possíveis ganhos econômicos que a sociedade poderia obter com a tomada de Ceuta. Contudo, ganharam o apoio dos setores sociais portugueses e a burguesia investiu dinheiro para ter um retorno, explorando as trocas comerciais na região. A nobreza planejou ampliar suas terras e manter os títulos nobres. Já a população, que era quem mais sofria com a crise econômica, passou a ambicionar uma fonte de renda. Com todo mundo apoiando e incentivando, começaram as ações para a tomada de Ceuta. No dia 25 de julho de 1415, partiu de Lisboa uma esquadra de 200 de embarcações. Dentro dos barcos estavam aproximadamente 30.000 soldados que cercaram a cidade de Ceuta, incluindo os príncipes Henrique, Duarte e Pedro. Sem encontrar muita resistência por parte dos mouros, a guarnição da cidade de Ceuta correu para fechar as portas da cidade, mas as tropas portuguesas foram mais rápidas a impedir o estabelecimento de defesas adequadas. Ceuta estava em mãos portuguesas. Nessa altura, foi mandado se levantar uma nova bandeira de Ceuta, que curiosamente é idêntica à bandeira de Lisboa, mas na qual foi acrescentado a brasão de armas do Reino de Portugal, símbolo que continua até hoje.
finalmente Ceuta caiu, sendo que os portugueses a saquearam, depois as mesquitas foram convertidas em igrejas católicas e os símbolos do Islão substituídos pelos cristãos. Depois foi consagrada a primeira missa e os 3 príncipes presentes foram feitos cavaleiros pelo seu pai. Então, sendo assim, Ceuta tornou-se colônia de Portugal, ou o primeiro território a ser ocupado pelos portugueses fora da Europa, dando início aí ao seu grande ciclo de navegações. Ao contrário do que o rei esperava, entretanto, Ceuta acabou sendo um problema em vez de solução. Para custear a investida militar, por sua vez, foi preciso contrair empréstimo no exterior. Além disso, agora era preciso manter Ceuta, o que gerava um gasto a mais para o endividado Estado português. Como se não bastasse, 4 anos após a tomada de Ceuta, os muçulmanos tentaram reavê-la, o que culminou em guerra. Além disso, tiveram de refazer o que foi destruído, o que só aumentava os gastos. Diante da instabilidade na região, as ricas caravanas passaram a evitar Ceuta e tomar outra rota, o que culminou na frustração dos burgueses, dos nobres e do povo. A grande promessa, por fim, se tornou um problema para a coroa portuguesa. Com tudo isso, vários reis passaram durante a monarquia portuguesa, até que, em 1580, Portugal passou a ser governado pelo rei espanhol, que foi o cérebro que arrancou Ceuta de Portugal. Mas como ele fez isso? O rei de Portugal, na altura, Dom Sebastião, desapareceu no mar em 1578, durante uma batalha no Marrocos. Como ele não deixou herdeiros, quem assumiu o trono foi seu tio-avô, porque já era velhinho, o Dom Henrique, que já era idoso e morreu pouco tempo depois. Também não deixou herdeiros. Começou a crise sucessória que levou à União Ibérica. A União Ibérica foi a união das coroas portuguesa e espanhola entre 1580 e 1640. Filipe II, rei espanhol, reivindicou o trono português, alegando parentesco distante com o rei desaparecido, o Dom Sebastião. A nobreza portuguesa apoiou a coroação de Filipe II como o novo rei português. Ao assumir o reino português, Filipe II não fez grandes mudanças na administração e manteve os portugueses nos cargos públicos de Portugal e das colônias portuguesas, como o Brasil. Dessa forma, o novo rei evitava conflitos internos e mantinha a coesão das duas coroas em torno de si. Algum tempo depois, os portugueses se rebelaram porque não queriam continuar a fazer parte da coroa espanhola. Contudo, Ceuta já estava na posse da Espanha. Algum tempo depois, os portugueses partiram, mas não todos, porque os celtes ficaram. Desde 1640 até hoje, Ceuta faz parte da Espanha e é uma cidade autônoma. E foi assim que este pedaço de terra que está na África, no território de Marrocos, passou a pertencer à Espanha. Enclave espanhol de Ceuta. Em Ceuta como migrante escondido. Spanish enclave of Ceuta. Até agora Marrocos reivindicou esses territórios. Para isso seria necessário voltarmos ao momento em que o país se tornou independente da Espanha e da França, em 1956, onde Hassan I mostrou interesse nas cidades autônomas e reivindicou verbalmente a soberania de Ceuta e Melilla, através de declarações. E teve pouco apoio. Alguns analistas dizem que estes enclaves espanhóis já eram independentes antes de Marrocos. E hoje em dia, esses 2 enclaves espanhóis servem para uso de migrantes como arma política. A situação está a criar ondas de choque na política espanhola e europeia. A oposição espanhola acusa Sánchez de cometer erros diplomáticos com o país africano. Mas tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card, que explica o que acontece em Melilla. E se você quiser ver um vídeo também de como Espanha roubou Melilla, comenta aí embaixo. Então nosso vídeo termina por aqui. E esta é uma nova série de como Europa roubou
África. E se você quiser, pode fazer sugestão de temas como Bélgica, roubou Congo, como Portugal, roubou Moçambique, roubou Angola, seja lá como for, comenta aí embaixo. Então esse é o fim do vídeo e não se esqueça, apoie o canal, dá um soco no like, se inscreva, daqui Rui Júnior é só o começo, tamo juntos. E se você quiser apoiar mais vídeos como esse, se torne membro do canal ou do Patreon, link na descrição. Então é isso, tamo juntos, peace.